ouvir a palavra do nosso Deus. Amém? A palavra de Deus não volta vazia. Ela vem sempre para nortear a nossa caminhada. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade que temos como igreja, de estarmos diante da Tua Palavra e recebermos a Tua Palavra para sermos edificados. Toma o Cláudio nas Tuas mãos, o Teu servo, o Teu filho. Ó Deus, eu creio que a palavra já está no coração e que o Seu Espírito a distribua segundo a praz do Teu coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Pai do Senhor para os irmãos. Antes de ler a palavra, quando o Daniel estava na barriga ainda da Renata, foi uma cantora lá na igreja que eu congregava, e ela falou o seguinte: não vai faltar nada para esse varão, nada, não se preocupa. E ela nem sabia quem era, estava na barriga. E Deus está mandando eu falar para você, que veio aqui na frente, não vai faltar nada para ela. Aleluia. Deus é muito bom, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Não se preocupa não, minha irmã. Deus está no controle. Amém? Não se preocupa. Deus está mandando falar isso para você. Assim como Ele falou para mim, Deus está mandando falar para você. Não se preocupe que nada vai faltar para ela. Nada. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico assim, eu fico meio coisa com Deus. Deus é muito bom, né? Aleluia. Deus é muito tremendo. Só um instantinho aqui, irmãos. Senão não enxergo nada. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre um órgão do nosso corpo humano, que ele é pequenininho, mas ele é tremendo, né? É a tal da língua, né? A língua é uma coisa tremenda. Tanto abençoa quanto amaldiçoa. Se nós não tivermos cuidado com a nossa língua, é um problema sério. Além da língua, tem um tal do fofoqueiro, né? Tem um tal da fofoca, que é um caso sério, que é uma forma de vingança que as pessoas às vezes usam para poder alcançar as outras pessoas, maltratar, seja da forma que for, né? Então, quer dizer, através da língua ela pode fazer o que quiser com outra pessoa. Pode fazer várias coisas. Inclusive, amaldiçoar, mas se a pessoa receber aquilo, a pessoa fica, claro, vai ficar como amaldiçoada, mas ela tem uns métodos de fazer com que isso não alcance ela, né? Então vamos, para iniciar, nós vamos abrir a Bíblia em Levítico, vamos passear hoje na Bíblia, Levítico capítulo 19, versículo 16. Levítico 19, 16. E depois nós vamos abrir em Provérbios 20, 19. Amém? Então diz assim: não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, né? Ignorar o fofoqueiro. Quando você vê o fofoqueiro, começou a falar de você, você ignora ele, as suas conversas, porque assim, é o que ele deseja, a confusão. Fofoqueiro adora isso, né? Confusão. Aí depois ele entra na confusão. Quando ele entra, ele fala: não, o que aconteceu? Não foi eu não fiz isso não. Não foi eu que fiz não. Esse irmãos, é verdade. Isso acontece, né? E depois ele dá um alerta também, que ele diz assim, em Provérbios, ele diz: o mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Você tem que encarar a situação, irmãos. Se falou Provérbios 20, 19. Encarem a situação e tira limpo. Quanto mais aquilo que for para prejudicar a sua moral. Você enfrenta ele, entendeu? Para não... Tira tudo a limpo. Não deixa nada que, se for realmente te prejudicar em determinadas
coisa da tua moral, você, né? Mexeriqueira não pode entrar no meio de nós. Em nome de Jesus. Isso não existe. Só vem só para atrapalhar a nossa vida. Mas o nosso texto que nós vamos ler mesmo está em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 2 em diante. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 2. O título diz: os pecados da língua e o dever de refreá-la. A minha Bíblia diz isso. Diz assim, podemos? Amém? Então vamos lá. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no frear, também todo é perfeito. Meu óculos, minha vista pequenininha. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. 4. Observai, igualmente, os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queiram o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Como ela bendizemos ao Senhor, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu separei uns tópicos aqui para nós. Vai ser quase um estudo, né? Uns tópicos aqui para a gente ver o sistema dessa língua aí, essa benção aí. Então, o versículo 2 diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Vou ter que tropeço, primeiro tópico. Por que tropeço? É um obstáculo. Pode ser um obstáculo. A língua é um tropeço, um obstáculo pequeno. Mas assim, você está andando normal, exemplo, né? Você está andando, você não vai tropeçar, de repente, numa pilha de tijolo. Não é verdade? Mas às vezes você vai poder escorregar e cair nos farelos dos tijolos que ficam no chão. Assim também é a língua, irmão. Quando a gente começa a falar, nós temos que ter cuidado para poder não tropeçar naquilo que nós vamos falar, porque isso pode danificar, pode prejudicar alguém, pode prejudicar alguma pessoa. E a língua é um tropeço. Quando nós falamos algo que poderia ficar sem dizer. Então, se você vai falar, você vê que vai falar demais, que vai ferir alguém,
você dá uma paradinha, né, que isso aí vai prejudicar alguém e você não vai fazer mais isso. Nós vamos agora partir para o terceiro versículo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. O outro tópico que eu botei aqui é o freio. É o momento em que a pessoa tem que começar a falar, esforçar para soltar mais a língua. Como se esticasse o órgão para conseguir falar. Mas, na verdade, eu quero ler o Salmo 32, versículo 9. Que ele diz assim: como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não te obedecem. É uma das características, irmão, do fofoqueiro. O fofoqueiro, ele não para de falar, não. Ele não tem cabresto na língua, não. Quando ele tem que falar, ele vai falando mesmo, vai fazendo pergunta, vai colhendo informação, e assim, sem ter novidade para contar, mas ele vai pegando as coisas para poder, mais na frente, ele começar a malhar outra pessoa, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, eu até notei essa coisa muito importante aqui, que realmente tem que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado com as pessoas que nós conversamos. Nós temos que ter cuidado com as pessoas da qual nós falamos coisas importantes. Porque, infelizmente, nós temos que escolher pessoas para nós estarmos abrindo o nosso coração, para nós estarmos falando algo que, às vezes, assim, nós estamos cheios de alguma coisa para falar. Nós temos que abrir com alguém, porque aquilo que você retém, aquilo pode te ocasionar uma doença. Você não pode ficar retendo as coisas que, às vezes, você está doido para falar, mas quem que você vai procurar para falar, irmãos? Está difícil, porque às vezes você vai contar em uma situação e daqui a pouquinho a pessoa já está espalhando para todo mundo. Aí é o tal do mexeriqueiro. A pouquinho ele vai falar assim, mas eu não falei nada, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas aí já foi, irmão, porque já contou, já te prejudicou, e daqui a pouquinho você sai até da igreja por situações desse tipo. Quando aconteceu com meu irmão, na primeira vez que ele entrou na igreja. Ele entrou na igreja a primeira vez, ele teve um caso com a menina aí, e a menina teve um filho, mas não sabe se filho era dele ou não era, mas enfim, ele entrou na igreja lá do onde eu estava, e entrou um rapaz lá e falou assim, ó, fulano, a menina estava te procurando aí, não sei o que, ele começou a falar para ele um monte de coisa. No mesmo dia, irmão, ele meteu o pé da igreja, nunca mais ele voltou. Quer dizer, expulsou, ele estava doido para servir a Jesus, mas a língua maldita, ela, em vez de chegar lá, meu irmão, seja bem-vindo, em nome de Jesus, Deus te abençoe, que você fique bem aqui nesse lugar, mas foi falar uma coisa que não tem nada a ver, irmãos. Isso aí, nós temos que ter cuidado com essa situação, né? Nós temos que frear a nossa língua. Então, resista à vontade de falar. Tem que resistir, irmão. Às vezes você vai falar demais, dá uma travadinha, né? Começa a orar, começa a louvar, vai fazer uma coisa que sirva, que glorifica a Deus, para poder você não ficar falando o que não deve. O versículo 4. Observai, igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. É a mesma coisa que nós temos que direcionar as nossas vidas, né? Nós vamos direcionar a nossa vida de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus quer. Nós temos que ter esse discernimento, de nós estarmos dirigindo a nossa vida. Já viu aquela pessoa que fala muito de, botar hoje, política, né? Outros falam de futebol, outros falam de outros tipos de... Então, irmão, ele vai falar aquilo que ele está vivendo sempre. É igual que diz o versículo aqui, que diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? Então, se ele está conversando, está falando, está só vivendo aquele assunto, ele só vai falar aquele assunto. É a mesma coisa a pessoa, irmão, que vive num ambiente que não tem nada a ver com aquilo que você serve. Exemplo, você vai estar num lugar onde tem pessoas que a boca suja, né, irmãos? A boca suja. Quando você for ver, irmão, você está misturado, você está falando palavrão que não tem nada a ver com aquilo que você já está com a sua boca limpa, que você já se santificou,
E tem muita gente, irmãos, que vive ainda no meio de pessoas que às vezes, né, graças a Deus, de repente na igreja não fala, mas sai da igreja, irmão, só Jesus. Tem a boca sujinha demais. Nem sabão não lava a boca do varão aí, ou da varoa, porque só o sangue de Jesus. Irmãos, a minha boca era suja demais, porque eu morei dentro da Vila Ipiranga mais de 20 anos. Então eu vivi um mundo totalmente diferente, mas assim, de acordo com o que eu fui indo, de acordo com o que eu fui vivendo, de acordo com quando eu aceitei a Jesus, né, Deus foi trabalhando. Eu falei, Senhor, isso não é certo. Por que isso não é certo? Porque hoje a nossa boca, quando a gente aceita Jesus, é para glorificar o nome do Senhor. A nossa boca é para abençoar e não para amaldiçoar, não para falar palavras tortas, palavras que não tem nada a ver, porque condiz com aquilo que você vive. Se você vive Jesus, você vai falar de Jesus, porque a sua boca está cheia de Jesus. Se você está falando coisa que não tem nada a ver, porque você está vivendo aquilo que não tem nada a ver. Então, irmãos, é uma das coisas que tem que frear também, é isso aí. E o nosso leme, ele tem que estar de acordo com aquilo que Deus quer que nós sigamos. O navio não é guiado por um simples lemezinho. Eu trabalho em estaleiro, um negocinho desse tamanho, irmãos. Por um navio de não sei quantos metros aí, 300 metros de comprimento, sei lá quantos metros de comprimento aí, com tanto de largura, mas é um negocinho assim que o timoneiro vai lá na frente com um botãozinho, guia para o lado direito e para o lado esquerdo. E assim também, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Senhor, me guia, né? Que a minha boca seja a boca abençoada, que minha boca profetize coisas boas, né? Se você está falando, irmão, palavra torta, ora a Deus, Senhor, tira isso de mim, que isso não presta não, isso não presta mesmo. Se você está assim desse jeito aí, vai louvar. Se você está pensando em falar alguma coisa que não serve, está chorando louve, está sofrendo louve, está chorando louve, vai louvar. Seu louvor invade o céu, né? Aí você vai louvando e quando você for ver, irmão, você não está falando mais nada. Tropeçou o pé, oi Jesus, né? Deu uma topada, louvado seja Deus. E assim vai indo, irmãos, porque nós vamos aprendendo dia a dia. Tem gente que vem do mundo, não consegue com rapidez, tirar a palavra, mas Deus tira. Se você pedir força a Deus, Deus consegue tirar. Deus consegue fazer com que você fala direito, a palavra seja reta. Amém? O que você fala, conduz com a sua vida. Se você falar, né, irmãos, besteira, aquilo ali não presta não, ele só fala besteira. Mas se você falar de Jesus, do amor de aquela varoa ali, meu Deus do céu, só Jesus, fogo desce ali quando ela fala, e a gente sente, arrepia, é assim que é, irmãos. Quando a gente está na presença de Deus, a nossa língua tem que glorificar, tem que fazer aquilo que Deus gosta, amém? Vamos para o nosso outro versículo 5 e 6, ele diz assim, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Mais uma vez, irmão. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua, ela provoca destruição. Uma palavra é tão pequena que às vezes você fala, mas ela causa um transtorno tremendo. Você quer ver uma coisa, irmãos? Como é que é o sistema da língua? Nós aqui, claro, todo mundo já teve infância, e nosso tempo era bom, quando tinha bombinha, não é verdade? Lembra de bombinha? Então assim, eu lembro muito disso aqui. A gente pega a bombinha e amarra um fecho, bota, né, um monte de bombinha, aí você vem com fósforo e larga nenhuma. Como é que faz? Estoura todas as outras, não é verdade? É a mesma coisa na nossa língua, irmãos. Quando a gente fala uma coisa que não presta, vai incendiando tudo, vai queimando tudo, vai estragando tudo. Quando você for ver, já pegou fogo em tudo, não adianta você que não retorna. Já estourou, já pegou fogo em tudo, não adianta, irmão, que não vai voltar mais. Nós temos que ter, a língua é tremendo, né? Essa palavra foi, quando eu comecei a ler, eu falei, Jesus, que coisa tremenda.
A língua, eu tenho também uma ilustração aqui, que eu tenho essa ilustração, eu estava embarcado ainda, deve ter uns 6 anos essa ilustração comigo, até mais um pouco. E depois eu vou ler para vocês, muito interessante. Então, irmãos, a língua, ela é assim, ela é desse jeito. Quando você começa a falar, ela incendeia tudo. Agora, se você também falar, irmãos, que Jesus é poderoso, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, igual na praça que nós vamos fazer, irmão, vai incendiar tudo. Sabe por quê, irmão? Porque a tua língua também tem fogo. Fogo do Espírito, não é verdade? Ela também incendeia de outra forma. Ela vai incendiar lá, quando nós estivermos lá, aleluia, Deus salva, Deus liberta. Aí o som da sua boca com aquela língua abençoada que você tem, vai invadindo. Quando já pegou fogo, todo mundo lá na praça, aí tem gente pulando, tem gente dando glória, eu aceito a Jesus, eu estou aqui. É assim que vai fazer a língua. Porque a nossa língua é língua abençoada. Tem que ser língua abençoada a nossa língua, irmão. Nossa língua é para isso, é para o louvor da glória de Deus. Amém? Aleluia. Adestre a sua boca para falar somente o que edifica. Aleluia, né? Louvado seja Deus. Vamos para outro versículo aí, irmão. Vamos para o versículo 10 e 11. É isso mesmo, 10 e 11. Vamos lá. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e o que é doce e o que é amargo? Claro que não, né, irmãos? A fonte é de onde brota a água. Não há meio termo, ou ela é doce ou ela é salgada. Verdade? Não pode ter essas coisas. Em Gálatas, e tem um trecho de Gálatas que diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa, né? A nossa fala, ela tem que ter sal, né? A nossa fala, ela tem que ter sal. A água, depois que sai da fonte, ela não retorna nunca mais. É a mesma coisa que eu acabei de falar atrás. Quando a nossa palavra sai da nossa boca, nunca mais ela vai retornar. Então, irmãos, é preciso nós termos muito cuidado antes de falar, porque depois de ter dito e ouvido, os efeitos surgirão naturalmente. Nós temos que ter muito cuidado. É tremendo. Eu quando peguei essa palavra e comecei a ler, é coisinha pequena, mas assim, falou muito no meu coração. Demais, demais. E louvado seja Deus, porque eu tenho usado a minha língua para isso, para abençoar, né? Não é porque eu estou aqui não, mas eu tenho usado para abençoar, eu tenho usado para glorificar Deus, porque não tem coisa melhor, irmão, do que você tá louvando, tá passando por um problema, louva, vai louvando, vai glorificando a Deus. Vamos para o versículo 12, versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Esse versículo 12, eu tirei como referência o fruto. É que diz em Gálatas, vamos ver, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Quem semeia confusão, colhe contenda. Quem semeia bênção, colhe edificação. Amém? É muito interessante, né? É gostoso demais. O fofoqueiro vive semeando contendas, espalhando conversas que cruzam e aumentam, passando de um por um até a confusão está formada. Depois ele diz que não tem nada a ver. Fofoqueiro é assim, depois ele diz que não tem nada a ver. Ele faz, né, como já falei antes, faz as coisas, aí vai saindo de fininho, deixa o negócio pegando fogo ali, aí ele sai. Aí depois ele chega, o que foi que houve? O que foi que houve? Na maior cara de pau.
que foi que houve? O que foi que houve? Aí já formou toda a contenda, já formou tudo aquilo. Mas a nossa boca é aquela boca que edifica, amém, irmãos? A nossa boca é aquela que glorifica a Deus e edifica. Tiago 1,9. Deus, ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para que sejamos prontos para ouvir e tardios para falar. Amém? Glória a Deus. Além disso, irmãos, o Senhor, em Salmo 12, versículo 2, ele diz assim: livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. E põe guarda, Senhor, a minha boca. Esse aí já é o Salmo 141, 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Amém? Agora eu vou ler aqui, irmãos, o que eu separei aqui da ilustração. Muito bonita essa ilustração. Ele diz assim: um rico mercador grego tinha um escravo chamado Esopo. Um escravo corcunda, feio, mas de sabedoria única no mundo. Certa vez, para provar as qualidades de seu escravo, o mercador ordenou: toma, Esopo, aqui está sacola de moedas. Corre ao mercado, compra lá o que houver de melhor para um banquete. A melhor comida do mundo. Pouco tempo depois, Esopo voltou do mercado e colocou sobre a mesa um prato coberto por fino pano de linho. O mercador levantou o paninho e ficou surpreso. Ah, língua? Nada como a boa língua que os pastores gregos sabem tão bem preparar. Mas por que escolheste exatamente a língua como melhor comida do mundo? O escravo de olhos baixos explicou sua escolha. O que há de melhor do que a língua, Senhor? A língua é que nos une a todos quando falamos. Sem a língua não poderíamos nos entender. A língua é a chave das ciências, o órgão da verdade e da razão. Graças à língua é que se constrói as cidades. Graças à língua podemos dizer o nosso amor. A língua é um órgão do carinho, da ternura, do amor, da compreensão. É a língua que torna eterno os versos dos grandes poetas, as ideias dos grandes escritores. Com a língua se ensina, se persuade, se instrui, se explica, se canta, se descreve, se elogia, se demonstra, se afirma. Com a língua dizemos mãe, querida, e Deus. Com a língua dizemos sim, com a língua dizemos eu te amo. O que pode haver de melhor do que a língua, Senhor? O mercador levantou-se entusiasmado. Muito bem, Esopo, realmente tu me mostraste o que há de melhor. Toma agora esta outra sacola de moeda, vai de novo no mercado e traz o que há de pior, pois quero ver a tua sabedoria. Mais uma vez, depois de algum tempo, o escravo Esopo voltou do mercado trazendo um prato coberto por um pano. O mercador recebeu com um sorriso. Já sei o que há de melhor. Vamos ver agora o que há de pior. O mercador descobriu o prato e ficou indignado. O quê? Língua? Língua outra vez? Língua? Não disseste que a língua é o que havia de melhor? Queres ser açoitado? Esopo encarou o mercador e respondeu: a língua, Senhor, é o que há de pior no mundo. É a fonte de todas as intrigas, o início de todos os processos, a mãe de todas as intrigas, a mãe de todas as discussões. É a língua que separa a humanidade, que divide os povos. É a língua que usam os maus políticos quando querem nos enganar com suas falsas promessas. É a língua que se usa os vigaristas quando querem trapacear. A língua é o órgão da mentira, da discórdia, dos desentendimentos, das guerras, das explorações.
É a língua que mente, que esconde, que engana, que explora, que blasfema, que insulta, que se acovarda, que mendiga, que xinga, que bajula, que destrói, que calunia, que vende, que seduz, que corrompe. A língua, dizemos, morre, canalha e demônio. Com a língua dizemos não, com a língua dizemos eu te odeio. Aí está, Senhor, porque a língua é o pior e o melhor de todas as coisas. É a língua. Temos que ter cuidado com a nossa língua. Não é verdade? Que Deus nos abençoe. Que Deus possa ter realmente colocado no teu coração, como nós, com o que falou comigo, como nós podemos utilizar a nossa língua. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos ficar de pé? A gente tem um grande desafio, né? Quem sabe você vai no mercado, compra uma língua, se estiver preparando ela, você veja se a sua língua tem sido boa ou ruim, né? Se você tem usado a sua língua da melhor maneira possível. Tem uma coisa que quando a gente libera, já saiu, para pegar de volta, é complicado. E às vezes a gente vai receber o fruto disso lá na frente, né? Isso é muito sério. Coloca a sua vida diante do Senhor. Por mais que a gente tente justificar para Ele, Senhor, olha, eu falei isso por causa daquilo. Eu disse isso porque fulano falou aquilo outro. Deus sabe de todas as coisas. Não adianta a gente ficar se justificando para Ele. Mas que nessa hora a gente possa ter o temor de Deus mediante a sua palavra. Que diz que de Deus não se zomba, a gente não engana a Deus. Aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Então que a gente seja cuidadoso com a nossa vida. Porque a gente pensa que a vida do outro vai colher aquilo que a gente está dizendo, porque a gente está chateado, porque a gente está aborrecido, porque a gente não concorda por isso, por aquilo, mas não é o outro que vai colher. Quem vai colher vai ser aquele que está falando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a gente olhe para a nossa fala, o nosso tratar, em casa, os filhos, marido, né, as pessoas próximas, na igreja, no trabalho, que o Senhor visite como a igreja, como os irmãos têm usado a sua língua. Às vezes isso é fruto de tanto jugo que vem sobre a sua vida. E aí você não entende, porque aí você ora, as coisas não acontecem. Que nessa noite o Senhor traga um despertamento para cada um de nós. Deus nos visite nessa hora e que a gente possa dominar a força da língua, para que a gente não fale coisas que a gente venha se arrepender depois, trazendo dano para a vida da outra pessoa e para a nossa também. Por isso, Senhor, toma nas tuas mãos o teu povo. Cuida, Senhor, Deus, dessa coisa que às vezes passa tão despercebida e que a carne toma com tanta frequência, Pai. E se deixar levar, Senhor, Deus, pela sua ira e acabar liberando palavras que comprometem a sua semeadura. Vem sobre nós nessa noite, Pai. Visita cada família, visita cada fala. Em nome de Jesus, Pai. Estabelece sobre a tua igreja esse cuidado. Faz com que os teus filhos sejam zelosos para com isso, Pai. No nome de Jesus Cristo. Torna teu povo invisível, Pai. De volta para casa. Nas esquinas, nos sinais. Guarda teu povo. Livra do mal. Não deixe o teu povo estar no lugar errado, na hora errada, Senhor. Toma nas tuas mãos. Que todos possam chegar em segurança
nos seus lábios. Abençoa a tua igreja, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amanhã a gente vai estar aqui às 7 da manhã na consagração. Amém? Você que pode estar aqui, a gente vai continuar orando